Hoje nós estamos aqui dando continuidade a esse assunto tão polêmico que está nos cercando hoje, da pandemia, do Covid-19, a paralisação das empresas, toda a incerteza, né, o que vai acontecer com a empresa, o que vai acontecer com o empresário, o que vai acontecer com o empregado, o, como será. É, Dentro de tudo isso, existem algumas possibilidades que os empregadores podem aplicar em suas empresas. Algumas situações de diferimento do contrato de trabalho, em que se consegue alguma flexibilidade para poder passar da forma menos traumática possível por esse período. É, o governo federal, no dia 22 de março, agora de 2020, ele emitiu a medida provisória número 927, que flexibilizou algumas regras do trabalho. E hoje nós vamos tratar do ponto especificamente da questão do teletrabalho. O que é o teletrabalho? O teletrabalho ele já é considerado pela CLT no artigo 75B, que ele trata, eu vou ler aqui especificamente o que está escrito. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Via de regra, as empresas contratam os funcionários para trabalhar dentro de suas empresas. O teletrabalho permite que o funcionário exerça a sua atividade, faça o seu trabalho da casa dele, onde a responsabilidade de toda a infraestrutura para que ele exerça o trabalho é do empregador. Então, o empregador ele tem que fornecer para o funcionário todo equipamento de informática, a estrutura de internet, os programas, aplicativos que serão utilizados, tudo aquilo que é necessário para que exerça a atividade. Qual que é a diferença? No contrato de trabalho, deve constar que o funcionário vai trabalhar na sua empresa, como funcionará a relação trabalhista. No teletrabalho, o contrato tem que ser específico, dizendo que aquele trabalho será exercido remotamente e quais são as atividades que a pessoa deverá exercer. Tem que ser muito claro. Por quê? Para que isso não traga prejuízo também para o trabalhador, que no teletrabalho não existe a limitação de horas, não há hora extra. Então, para que ele também não esteja tempo além do tempo normal à disposição da empresa, então deve ser limitado como funcionará isso. Com a medida provisória, qual a mudança, a flexibilização que houve nisso? Que esse contrato pode ser mudado havendo acordo entre empregador e empregado com aviso de até 48 horas antes. Então, hoje pode-se transformar já de imediato esse contrato presencial em um contrato de teletrabalho, onde a condição é que o empregador forneça a infraestrutura para a pessoa, para o empregado exercer a atividade na residência dela, com a possibilidade de que, se o empregado já tivesse infraestrutura, ele pode acertar com o empregador uma forma de ser compensado, de que o empregador pague por essa estrutura que ele já tem. Porque afinal, se o empregador tem que fornecer e ele já tinha infraestrutura, ele deve ser reembolsado por aquilo que ele está fornecendo. Pois o risco da empresa, o risco do negócio, continua sendo do empresário, não é transferido para o empregado. Tá? E o valor despendido para que a empresa monte a estrutura na casa do empregado, ele não configura como salário. Então não vai se ter benefício nenhum a mais do que isso. A questão das horas extras. Não há controle de horas. Não há incidência de hora extra no teletrabalho. Porém, deve-se respeitar os limites razoáveis para que a empresa não force
o funcionário a executar atividades num volume tal que o obrigue e o force a ter jornadas excessivas, tá? E não deve ter o controle de horas. A partir do momento que a empresa fizer o controle de horas, por exemplo, que horas que logou no sistema da empresa, que horas saiu, sendo essa uma forma de controle de jornada, aí há a possibilidade de incidir hora extra, mas na regra não há, tá? É importante lembrar, essa é apenas uma das possibilidades, e para que isso aconteça, depende do acordo entre empregado e empregador, tá? Hoje é isso. Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe sua curtida, seu comentário, dúvida ou sugestão. Nós estamos aqui para te prestar o melhor esclarecimento durante esse período de quarentena que passamos, durante esse período de incertezas. Um grande abraço.